agora o CNN 360 vai trazer para você um dos personagens mais importantes do jogo político no Brasil hoje. Essa foi uma semana agitada no Congresso Nacional, uma semana agitada para ele. Houve a entrega da reforma tributária, a retomada dos debates sobre a reforma administrativa e uma demonstração de absoluta força política com a aprovação com um placar acachapante do novo Fundeb, uma façanha da qual ele foi um dos principais articuladores. Olha, para entender exatamente a expectativa com relação a novas reformas e a mudança, já com hoje, notícia do dia, exibimos há pouco, a mudança no padrão da conversa com a equipe econômica. A gente recebe aqui o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Presidente, muitíssimo obrigada. O senhor nos deu um bolo ontem por bons motivos, trabalhando, mas hoje promessa, a palavra dada é palavra cumprida, sempre com o senhor. Muitíssimo obrigada pela presença aqui. Olha, eu tinha programado uma série de perguntas, mas eu não tenho como ignorar a cena hoje da conversa com o Paulo Guedes, um aceno bastante explícito. Imagino que foi recebido com muito entusiasmo por uma fatia do mercado, mas também me parece um movimento político bastante importante. O que é que foi que motivou esse movimento, essa reaproximação e essa promessa aí de conversa permanente com a equipe econômica, presidente? Por ontem, sempre tenho mantido diálogo com os técnicos do governo, tenho dito isso, né? Mas acho que estar conversando, dialogando com o ministro da Economia, com outros ministros, com o ministro Ramos, que tem sido muito importante no nosso diálogo, eu acho que ajuda o debate, ajuda a que a gente não tenha interferências, intrigas no meio desse caminho. Então, tem um diálogo permanente. Eu perguntei ao ministro se ele podia me receber hoje, exatamente para que não pare dúvida do nosso objetivo, do meu objetivo, de todos os deputados e deputadas, que é exatamente construir uma pauta nesse momento de tantas dificuldades, onde a gente possa modernizar o Estado brasileiro, onde a gente possa construir as condições para o Brasil voltar a crescer, voltar a gerar renda, emprego, e o Brasil crescendo, gerando emprego, vai, sem dúvida nenhuma, aumentar a arrecadação pelo lado positivo, sem aumentar impostos. Então, acho que nós temos uma agenda que está sendo pautada, temas que ainda precisam vir à pauta, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o diálogo permanente vai nos ajudar, exatamente porque tinha muito ruído no meio do caminho, né? Então, eu combinei isso com o ministro Guedes, combinei com o ministro Ramos, que a gente vai estar dialogando sempre para que o interesse da sociedade brasileira, do cidadão brasileiro, prevaleça em relação aos interesses políticos que são legítimos, mas que não podem, de forma nenhuma, atrasar ou atrapalhar o diálogo para a construção de maiorias ou consensos nas votações na Câmara dos Deputados. Presidente, Carol Nogueira também participando dessa conversa com o senhor. Mais uma vez, bem-vindo, boa tarde. Nessa sua primeira fala aqui conosco, o senhor diz que não haverá aumento de impostos, né? Um crescimento sem aumentar impostos. Mas, entre as etapas da reforma tributária, fala-se muito sobre a criação de um novo imposto. Há clima político para isso? Eu acho que a questão de aumento de impostos ela precisa ser tratada com muito cuidado, né? Eu não sou daqueles que acham, como alguns podem imaginar, que importante para mim é derrotar o governo. Então, manda um projeto que eu acho que vai ser derrotado. Importante é a gente falar de forma transparente. Eu acho que a sociedade ela não tem boa vontade, com razão, com o aumento de impostos, né? Nós tivemos aí, durante um período, um aumento da carga tributária em 9% das nossas riquezas e não gerou um Estado mais moderno, um serviço de melhor qualidade, um crescimento da economia com geração de emprego. Pelo contrário, encareceu, né? Fez o Estado ficar mais caro, né? Com menos produtividade, um ambiente de negócio mais hostil, e isso acabou atrapalhando o Brasil nos últimos anos. Então, acho que a criação de impostos no Brasil e na maioria dos países da América Latina sempre gera uma rejeição por parte da sociedade. Então, a gente tem que falar a verdade. Se a sociedade não quer pagar mais impostos e se não apenas a crise, mas não apenas a crise vai gerar mais demandas naturais por serviços de melhor qualidade, expansão de outros serviços,
nós vamos ter que encontrar caminhos para que essa receita apareça. Um deles é a redução de gastos obrigatórios, a redução de gastos indexados no orçamento público. O outro lado é o aumento da arrecadação, que não venha, eu acho que o ideal, acho que todos pensam assim, o ideal que não venha através de criação de novos impostos. Isso é a minha opinião, respeito de quem pensa diferente, mas acho que se a gente conseguir avançar naquelas PECs do Pacto Federativo que estão no Senado, se a gente conseguir, todos nós que defendemos um Estado moderno e eficiente, convencemos o governo a mandar a sua proposta, e se na comissão mista nós conseguirmos avançar na reforma tributária, eu acho que nós teremos aí um segundo semestre que vai gerar muitas expectativas positivas e possibilidades para que a gente possa voltar a crescer. E vai faltar um grande eixo, né, que eu tenho certeza que o governo já está olhando, mas a Câmara vai voltar, começar a olhar, montar um programa para a gente discutir a questão do meio ambiente. O setor privado está olhando esse tema com preocupação, está apresentando propostas, e nós da Câmara, eu estou reunindo na próxima semana alguns deputados, principalmente deputados mais ligados à área do meio ambiente, para que a gente possa ter uma proposta de agenda, de debate, inclusive de acompanhamento das ações do governo, principalmente na floresta amazônica. Então, acho que são alguns eixos fundamentais para que o Brasil recupere credibilidade, recupere ou conquiste um melhor ambiente para os investidores, mais segurança jurídica, né, e um Estado mais moderno, mais eficiente, que custe menos, né? Não custe menos cortando salário, nada disso, mas que uma reforma da administração pública possa melhorar a produtividade do setor público e possa gerar as condições para que a sociedade receba do governo federal, dos estados e municípios, serviços de melhor qualidade. Presidente, quando o senhor fala em criar um grupo para analisar a questão do meio ambiente, aí a gente deve entender que é um grupo de acompanhamento, de monitoramento, para fiscalizar, para entender exatamente como é que está a gestão da área, ou para formular também proposta, mexer no arcabouço legal, talvez restaurar proteções ou ampliar proteções. O que a gente pode esperar? Qual é a ideia do senhor? Primeiro, claro, legislar, olhar o que temos de propostas de legislação, o que já está tramitando, o que não está tramitando, os exemplos em outros países, né, que estão avançando. Junto com isso, claro, o papel do parlamento de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Então, um grupo que possa trabalhar integrado ao grupo criado pelo presidente da República, liderado pelo vice-presidente Mourão, em relação à floresta amazônica. Então, acho que a gente precisa estar mais ativo nesse tema. Eu acho que essa é uma demanda importante, é uma preocupação grande, não apenas da necessidade como brasileiro da preservação do meio ambiente, mas mais do que isso, da necessidade que nós temos, sabendo que esse hoje é um tema fundamental para os investidores estrangeiros. A gente precisa estar integrando a posição do governo com o parlamento, com a sociedade, olhando o mundo com esse aspecto, já que o Brasil tem pouca poupança interna, a gente precisa de confiança dos investidores externos, e esse tema, sem dúvida nenhuma, passa certamente pela prioridade do governo e do Poder Legislativo. Presidente, o senhor já conhece aqui nossa forma CNN de entrevistas, nossos analistas também participam dessa conversa com o senhor, e chamamos agora o nosso analista Yuri Pita, aqui de São Paulo. Yuri. Obrigado, Carol. Presidente, vou continuar ainda na agenda ambiental, já estava querendo questioná-lo sobre isso. Vou fazer duas perguntas bem diretas. Primeiro, o senhor deve se reunir com os empresários brasileiros que assinaram aquela carta de CEOs sobre essa agenda na semana que vem? Como que vai ser essa conversa? Como é que o senhor imagina esse diálogo? E segundo, desses projetos que preocupam ou que têm despertado aí algum ruído na imagem brasileira no exterior, tem o licenciamento ambiental e a regularização fundiária. O senhor acha que vai ser possível construir um acordo entre as bancadas, envolvendo inclusive bancada ambientalista e bancada do setor do agronegócio, para construir textos que sejam mais acordados, mais consensuais nesses dois temas? Na regularização fundiária, nós estamos com um texto bem avançado. Inclusive, recebi essa semana dos bancos brasileiros as críticas ao projeto de lei do deputado Zé Silva, críticas muito pequenas, né? A questão de 4 ou 6 módulos, que eu acho que é uma discussão menor, né, em relação ao objeto do projeto,
Num ponto, eles são até mais flexíveis do que a gente, sobre até 4 módulos, flexibilizar a entrega de documentos. Nós divergimos, acho que a nossa posição é mais dura do que o documento que os bancos enviaram. Uma terceira, sobre a necessidade de fiscalizar e organizar melhor os dados sobre o período aonde cada um, né, aqueles que vão ser beneficiados, vão poder regularizar, o período aonde regularizar. Então, um dos 3 pontos, acho que tem um ponto que a gente pode acatar, tem um ponto que a gente é mais duro do que o documento dos bancos brasileiros, e um terceiro, que é a discussão de 4, 6 modos, que eu não acho que é um dano, a diferença é muito pequena, né, e com isso nós organizamos mais de 90% das propriedades rurais, respeitando sempre o pequeno, e sem entrar, né, numa questão mais ampla que gerava muita crítica, que era exatamente o apoio à grilagem, né, ao crescimento ilegal do desmatamento. E em relação ao licenciamento ambiental, eu acho que tem muitas convergências, estão faltando alguns pontos para que a gente possa avançar no segundo semestre do projeto, mas eu não tenho dúvida que melhorar o licenciamento ambiental não é importante apenas para a questão ambiental. Acho que tem centenas ou milhares de licenciamentos que são feitos onde a legislação ela é muito burocrática, ela gera muita insegurança para quem quer investir no Brasil. Então, acho que a gente vai poder sim avançar no licenciamento. A gente recebeu algumas críticas de algumas pessoas, e nesse debate nós vamos trazer esse debate sobre licenciamento ambiental para que a gente possa aprovar uma lei moderna, né, que seja bem transparente, que seja objetiva, para que o investidor tenha clareza das suas posições. Eu acho que ninguém está nem muito preocupado se a regra vai ser mais dura ou não. O problema é você ter mais objetividade, como eu disse, transparência no que vai ser a lei. Então, o deputado Kim está trabalhando isso, nós estamos ouvindo muitas pessoas de várias áreas, muitos empresários também, claro, questão do impacto no meio ambiente, para que a gente aprove uma lei que possa ajudar o Brasil. E, muito pelo contrário, nosso objetivo não vai ser nunca aprovar uma lei que gere insegurança, né, e sinalize que nós estamos querendo aprovar investimentos, aprovar licenciamentos sem regras que protejam e preservem o meio ambiente. Presidente, eu já vou também trazer para cá, pedir para ficar aqui com a gente a Renata Agostini, nossa analista em Brasília, mas eu quero encerrar essa questão do grupo que vai, uma espécie de força-tarefa parlamentar aí, já estou manchetando aqui o que na minha cabeça ressoa, uma força-tarefa parlamentar para cuidar dessa área que vem se tornando uma das áreas mais críticas, está afetando seriamente a imagem do Brasil no exterior, e agora conseguiu mobilizar o setor privado de uma maneira que os bancos decidiram se mobilizar para tentar fazer alguma coisa. Qual é a análise que o senhor faz do trabalho que vem sendo feito pelo governo até agora nessa área? A análise sobre o trabalho do ministro Ricardo Salles. Eu acho que o ministro, no ano passado, ele acabou construindo essa narrativa que gerou todo o desgaste, mas eu nunca acho que, em certos temas, que o problema não são as pessoas, o problema é a posição do governo. Se o governo, de fato, na decisão da constituição do grupo com o vice-presidente Mourão, com os outros ministros, vai ter uma posição mais firme, mais ativa na defesa do meio ambiente, eu acho que eu não vejo problema em relação a nomes do ministro A, do Salles ou de outro ministro. A grande questão é que, se você não tiver clareza que essa é a posição do governo, se a narrativa não for correta, mais do que a narrativa, se as ações do governo não forem ações concretas em relação a esse tema, não adianta trocar um ministro por outro que não vai resolver o problema. Então, eu acho que o importante é que o governo compreenda a importância desse tema, e me parece que está começando a compreender, né, e vendo que há uma mobilização grande, não apenas de investidores estrangeiros, mas também de empresários brasileiros que sabem muito bem, né, qual é o impacto, né, não apenas para a questão ambiental, mas também para o crescimento do Brasil, essa insegurança em relação ao meio ambiente. Renata? Olá, presidente. Queria falar sobre a reforma administrativa. O senhor hoje não só cobrou o envio dessa reforma que mexe com o funcionalismo, né, por parte do governo, como também sinalizou ali com uma operação
que pudesse ajudar ali no convencimento do presidente Jair Bolsonaro, né, pedindo ao líder do PP, Arthur Lira, que também entrasse, né, nesse diálogo. Primeiro, no entendimento do senhor nesse momento, só falta mesmo o convencimento do presidente Jair Bolsonaro para esse tema andar, esse projeto já está maduro dentro do governo? E segundo, o senhor depois esteve com o ministro da Economia, qual, nesse momento, a temperatura que o senhor sente? É possível que a gente veja isso esse ano? Olha, o ministro Paulo Guedes já tem uma proposta pronta, eu acho que ela ficou pronta no final do ano. Eu acho que é importante que o presidente da República tenha, por parte dos líderes mais próximos a ele, entre eles o deputado Arthur Lira, entre outros, a certeza que, encaminhando a proposta, ela vai tramitar na Câmara dos Deputados, né? Eu acho que talvez essa seja uma preocupação, e correta preocupação, do presidente, se o envio de uma matéria, mesmo tratando dos novos servidores, gera polêmica, né, se ela vai ter tramitação na Câmara. Eu tenho dito que sim, né, a modernização do Estado brasileiro, né, a redução das despesas obrigatórias para que se abra um espaço maior para investimentos públicos integrados junto com o setor privado, investimentos em conjunto, principalmente em infraestrutura. Eu acho que é um caminho importante e se nós não começarmos agora, cada vez mais nós teremos menos recursos para investimento. Então, eu acho que uma posição clara, né, da presidência da Câmara, de líderes, de que é uma matéria que pode caminhar assim, se for essa a vontade e a decisão do governo, eu acho que é importante. E eu estou aqui deixando clara a minha posição, aquilo que eu acredito que é importante. Eu acho que todos se preocupam com os brasileiros, e acredito de forma clara que todos os deputados e deputadas têm essa preocupação, precisam olhar o Estado brasileiro como um Estado mais eficiente, moderno e que sirva melhor ao cidadão. E sem uma modernização das leis da administração pública, eu acho que nós vamos ter muita dificuldade. Somado a isso, claro, aquelas propostas que estão no Senado do Pacto Federativo, principalmente aquelas que controlam o crescimento vegetativo de despesas, é muito importante que a gente dê um freio nessas. Não podemos esquecer que nós temos um teto de gastos. Então, quando essas despesas crescem mais que a inflação, elas vão, né, pressionando, né, o orçamento público e, principalmente, vão pressionando a possibilidade que a gente tenha investimentos públicos de volume maior e de melhor qualidade. Presidente, falando um pouquinho sobre uma fala de hoje do senhor, após aquele encontro com o ministro Paulo Guedes, o senhor falou dessa preocupação com a população mais vulnerável. Por isso eu queria tratar com o senhor sobre o Renda Brasil. O governo tentou colocar um percentual do Fundeb destinado a esse programa, tentativa frustrada. E há uma expectativa de um anúncio, pelo menos até o fim da vigência do auxílio emergencial. Caso não seja anunciado o programa, o senhor defende a prorrogação do auxílio emergencial por mais um período para a população? Olha, eu defendo que o governo encaminhe a sua proposta sobre a modernização do Bolsa Família, a modernização do Cadastro Único, né, a criação de um novo programa, independente de nome, o Renda Brasil, para que a gente possa fazer o debate e que a gente construa, dentro da realidade orçamentária brasileira para 2021, um caminho. A gente sabe que o auxílio emergencial teve um impacto muito importante na vida das pessoas, de milhões de brasileiros. Ele tem, né, como eu disse, esse impacto, qualquer custo é pequeno para aquilo que foi feito de forma correta, né, com um projeto de lei aprovado e sancionado pelo presidente do deputado Eduardo Barbosa. Então, eu confio muito no auxílio emergencial, mas ele vai ter sempre o seu limite. Não adianta a gente ficar, como sempre, jogando, né, atrasando as nossas decisões permanentes, porque elas vão gerando uma insegurança em toda a sociedade. Então, é melhor que a gente possa fazer esse debate, que o governo possa encaminhar a sua proposta, né? Eu acho que isso é importante e certamente a Câmara e o Senado estão prontos para ajudar nesse debate, para ampliar esse debate. Já tem grupos de deputados e senadores sendo criados para discutir um programa de renda mínima. Acho isso tudo muito importante, mas eu estou convencido, falei isso para o presidente há umas 3, 4 semanas atrás, que era importante renovar o auxílio emergencial, mas era importante introduzir o debate permanente para que a gente já possa olhar 2021 uma nova realidade. A realidade de 2021 não é igual a de 2020. Os gastos extraordinários de 2020 estarão limitados em 2021. Então, ou nós construímos as soluções permanentes, ou nós teremos muita dificuldade
de enxergar qual será a solução para os brasileiros mais vulneráveis a partir do próximo ano. Presidente, o Daniel Adjuto, nosso âncora em Brasília, também quer falar com o senhor, ele já fica aqui. Eu quero apenas pedir uma análise para o senhor. O governo tem mexido peças dentro do parlamento no que pode, né? Na sua liderança, vice-líder está trocando, ampliando o espaço de partidos de centro ali nessa construção. Como é que o senhor vê esses movimentos do presidente Jair Bolsonaro? É salutar? E qual foi a influência do governo no resultado que se alcançou da votação do Fundeb, a renovação do Fundeb? A nossa intenção no diálogo sobre o Fundeb era uma preocupação muito grande que não transformássemos o plenário da Câmara numa disputa sobre um tema que todos os deputados são favoráveis, cada um com seu ponto de vista, mesmo aqueles que votaram contra o Fundeb. Então, nós trabalhamos, fomos ao limite das nossas condições para construir um texto, né, que pudesse agregar o voto de todas as bancadas. Então, uma matéria com mais de 500 votos é um resultado muito importante, mostra uma união da Câmara na preocupação com a educação básica brasileira, né, com priorização em parte, aí o governo ajudou na questão da educação infantil, né, mas é óbvio que o governo com uma base, o governo dialogando ajuda e acho que ajudou nessa construção. A gente viu alguns com dúvidas, outros querendo votar, outros não, mas a construção de uma base, um diálogo cada vez mais próximo de cada um de nós com o ministro Ramos tem ajudado a gente construir consenso. Acho que a votação do Fundeb foi quase unanimidade, é uma demonstração da preocupação de todos, né, com a educação. Né? Uma divisão numa matéria dessa ia ficar parecendo alguém é contra, alguém é a favor da educação. Claro que não, todos são favoráveis, o importante era construir um texto que todos os deputados e todas as deputadas tivessem condição de dar o seu voto de forma favorável. Presidente, boa noite. O senhor ainda tem alguns meses à frente da Câmara dos Deputados, ainda tem muito trabalho, muitos projetos, pautas importantes a serem tocadas. Queria uma avaliação do senhor sobre qual o perfil necessário para o novo presidente da Câmara dos Deputados em 2021, ano pré-eleitoral, que teremos muitos os impactos da pandemia. Qual o perfil esperado na eleição de seus pares para o novo presidente da Câmara? Olha, eu acho que é importante a gente continuar tratando das pautas de reformas, as pautas urgentes para a sociedade brasileira. Acho que essa discussão de perfil, acho que tem que ficar um pouco mais para frente. Acho que não está na hora de discutir eleição. Eu acho que não está na hora nem de discutir eleição municipal, muito menos eleição para presidente da Câmara, que é em fevereiro. Eu acho que nós temos tantos problemas ainda. A pandemia ainda atinge de forma forte muitas regiões do país, mais de 1.000 mortes por dia, milhares de contaminados, uma grande parte de pessoas precisando de UTIs. O desemprego ainda é grande, a perda de arrecadação de estados e municípios também. Então, acho que essa deve ser a nossa prioridade, a agenda emergencial, somado já à preocupação, um olhar sobre a agenda que possa impactar de forma positiva o Brasil no próximo ano. Presidente, voltando um pouquinho para a reforma tributária, acompanhamos na ocasião, quando o ministro Paulo Guedes entregou a primeira parte dessa reforma, a fala dele com relação ao posicionamento necessário do Congresso Nacional no que se refere a ICMS e ISS. Em que pé está essa articulação dos impostos estaduais e municipais na Câmara? Acho que está indo muito bem, os governadores estão mais integrados na proposta, alguns prefeitos, principalmente de capitais, como a cidade de São Paulo, têm algumas dúvidas, mas eu acho que quando nós formularmos junto com a comissão mista, ouvindo o governo, uma proposta e com uma transição longa que possa garantir um cuidado maior essa perda de receita que alguns acham que terão, principalmente as grandes cidades, por causa da mudança da base do ISS, eu acho que nós vamos ter um avanço grande. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, e ouvi isso do ministro, claro, que a questão da introdução de outros entes federados tinha que partir do Congresso e não do governo. E o governo manda uma proposta que converge com as nossas propostas, com a 110 e com a 45, com as duas PECs, sobre reforma tributária. Eu acho que o importante é que a gente começou o debate. As pessoas, às vezes,
dificultam o debate. Quer dizer, as pessoas estão dizendo que a proposta do governo, que eu acho muito boa, ela aumenta o custo do PIS/COFINS de 3,65 para 12. É claro que não é isso. Você muda a forma de tributar, né? Você passa a ter um formato onde aquilo que é custo passa a ser crédito do cliente. Então, eu acho que a gente tem que sentar na mesa e botar a realidade. Nós temos um sistema tributário que gera dificuldade para o investidor, do ponto de vista da competitividade, do ponto de vista da segurança jurídica. E se a gente conseguir unificar esses 5 impostos, PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS, nós estaremos colaborando muito, né, com esse momento, a partir de 2021, com a possibilidade de gerar mais confiança e maiores investimentos do setor privado nacional e estrangeiro, para que o Brasil possa crescer de forma sustentável, né? Não é possível que a gente vá fazendo reformas, mudando o ambiente de negócio, mas por esse sistema tributário tão complexo, a economia não sai de 1%, 1,5%, não sai dessa situação tão ruim e que prejudica tanto a vida de milhões de brasileiros. Presidente, para encerrar, porque eu havia prometido, sei da agenda do senhor, eu sei que era uma janela e a gente vai tentar cumprir aqui. Eu queria fazer uma última pergunta sobre a questão do distensionamento no ambiente político. O presidente Jair Bolsonaro está fazendo esse gesto, o senhor falou um pouco sobre as mudanças na Câmara, ele tem falado menos. A minha pergunta para o senhor é se o senhor acredita que esse movimento ele vai ser um movimento permanente, ou se, a depender do sabor da política, uma decisão do Supremo ou uma fala, a gente pode voltar para o patamar anterior, que era de muito solavanco. Adriana, eu espero que continue assim. Acho que assim tem sido melhor para o governo, tem sido melhor para o presidente, tem sido melhor para o parlamento, tem sido melhor para o Supremo. Eu acho que diálogo é tudo que as pessoas que querem investir, querem empreender nesse país, o que as pessoas querem é olhar aqueles que comandam o país, nos 3 poderes, dialogando e construindo caminhos, né? Não, né, conflitos. Então, eu acho que se nós pudermos continuar nesse caminho, claro, vai ter sempre um momento de divergência, de críticas, como em algum momento tivemos na discussão do Fundeb, mas depois construímos um texto que teve o apoio de todos os partidos. Então, acho que é muito importante que a gente possa continuar nesse ritmo, nesse diálogo, né, onde a prioridade é a construção de caminhos e não a destruição de pontes, como a gente viu aí em meses anteriores. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conversou com a gente aqui no CNN 360. Presidente, muitíssimo obrigada pela participação. Parabéns pela vitória política, aprovação, renovação do Fundeb. Desejo muito boa sorte para o senhor e bom trabalho. Muito obrigado. Conte comigo. Aqui, quando precisar, estou às ordens. Opa! Tchau.